Olá pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando e hoje eu vou falar sobre o modo lídio, tá? Já tá aqui no quadro, continuando a série aí dos vídeos que eu tô falando sobre modos gregos, tá? E aí esse vídeo ele vai ter um objetivo de falar bem da prática mesmo, né? Eu já falei da questão teórica no primeiro vídeo que eu soltei, se você não assistiu, dá uma olhada aqui no card, né? Dando uma resumida bem na questão da construção do modo, teoricamente, o modo lídio ele é praticamente a escala maior, praticamente o modo maior, o modo jônio, só que ele tem uma nota característica aqui, que é essa quarta aumentada aqui, ó, E é justamente por causa dessa notinha que o modo ele vai ter uma sonoridade bem característica dele. Que, se você lembra lá do vídeo que eu falei, o modo lídio é um modo correspondente ao quarto grau, do campo harmônico maior. Se eu pensasse na escala de Dó, o modo lídio é se eu tocar a escala de Dó, começando no Fá e terminando no outro Fá. Então aí o Fá se torna a tônica do modo. Então, mostrando sonoramente aqui, ó, eu tenho a nota Fá, ó. Então, em vez de eu tocar a escala normal, a escala maior de Fá normal, com Si bemol, Ó, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Em vez de eu tocar assim, que já tem esse som bem característico aí, que todo mundo já conhece, eu subo a quarta, que é o Si, eu subo ele um semitom para frente, então eu virei uma quarta aumentada, Então, ele fica com uma sonoridade meio suspensa, assim, a sensação que eu tenho quando eu toco no modo lídio é que a música ela não resolve, Ela fica meio que como se fosse um loop, assim. E para poder dar uma aplicação sobre como você pode usar o modo lídio na sua construção de composição, Porque quando a gente fala de modos, geralmente todo mundo leva muito mais para o lado da improvisação, Mas você tem como compor usando o modo lídio, Tendo esse som na cabeça, essa sonoridade mais suspensa, assim. Então vamos lá, vamos entender como que o modo lídio ele pode ser aplicado na prática, e como que você pode fazer para estudar ele desde o início e começar a aprimorar a sua prática musical usando o modo lídio. Primeira coisa, então, que a gente precisa entender é que o modo lídio, ele acontece no quarto grau de um campo harmônico maior. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu estiver tocando os acordes, se eu estiver tocando os acordes Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, aqui você já identificou que a música está em Dó maior, Beleza, só que se eu toco esses acordes sempre frisando o Fá, posso tocar qualquer outro acorde, mas em vez de eu resolver no Dó, eu fico resolvendo no Fá. Lá menor, resolvo no Fá de novo. Ré, resolvo no Fá de novo. Fá de novo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma tonicização ao estilo modal, Porque se eu ficar passeando demais nesses acordes, eles vão acabar me levando para resolver em Dó, Então, para que eu consiga fazer que o modo lídio se firme, que o Fá ele soe como tônica mesmo que eu esteja usando a escala de Dó maior, eu tenho que ficar frisando sempre a resolução no Fá. Porque o modo lídio ele é mais fraco do que o jônio, Então, na briga, o jônio vai vencer sempre. Então, eu preciso fazer isso para resolver, pensando em questões harmônicas, Então, o modo lídio ele vai ter a sua sonoridade se a gente frisar no quarto grau do campo harmônico. Como mostrei aqui para vocês, em Dó seria no Fá. Se eu estivesse fazendo os acordes de Sol maior, então eu teria que ficar resolvendo em Dó, Ou seja, Dó lídio tem as mesmas notas que Sol maior, tá? Ré, se eu tivesse em Ré, o quarto grau seria Sol. Então eu ficaria resolvendo em Sol, mas estaria usando as notas da escala de Ré maior, tá?
Então você tem que pensar sempre nisso, tá? O modo lídio ele vai ser sempre a sonoridade do quarto grau de um campo harmônico maior. Eu sei que se eu for falar estritamente, teoricamente, esse tipo de explicação minha está errado, tá? Mas eu gosto de fazer esse paralelo com o mundo tonal que a gente já conhece, porque eu acho que fica mais fácil, mais entendível aí, né? Para todo mundo, né? Então, para eu pensar numa tonalidade lídia, é melhor pensar numa tonalidade maior normal que eu já conheço e pensar que o modo lídio vai ser o quarto grau dessa tonalidade, tá? Beleza. E aí, ó, na hora de eu praticar, eu sempre friso, né, em todos os vídeos que eu faço, as lives, eu falo o seguinte: para você treinar improviso e se tornar um compositor, você tem que dominar o som da escala. Então não basta você chegar, né, como eu vejo, né, tem muito vídeo na internet de professor falando, o modo lídio é esse aqui, ó, você vai fazer esse aqui. Isso é o modo lídio. Não é o modo lídio, isso aqui é um desenho, tá? Isso é um desenho da escala diatônica, um dos vários desenhos que a gente tem. O que é o modo lídio é quando eu começo numa nota, né, e faço essa sequência, né? Segundo maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Isso é o modo lídio. E de uma oitava até outra fica com essa sonoridade aqui, ó. Então, assim, tem muitos exercícios que a gente pode fazer para dominar o som da escala, até mesmo antes de pegar no instrumento, mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte: para o seu treino primeiro de improvisação, não fica focando em saber o braço da guitarra inteiro, foca em entender como que é a sonoridade da escala de uma fundamental até outra, né? Eu gravei uma basezinha de teclado aqui, só para mostrar para vocês como é que eu posso aplicar. Então eu vou fazer um modo lídio de Dó, tá? Vou tocar Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó. E vou mostrar para vocês como é que eu posso aproveitar isso aqui dentro de uma oitava. Uma das coisas principais no estudo do improviso é você aprender a criar motivos. O que é um motivo? É uma ideia, pode ser rítmica, pode ser melódica, pode ser até harmônica, né? Mas nesse caso aqui eu vou explorar bem a questão rítmica, né? E eu vou elaborando, né, o meu discurso em cima de um mesmo motivo, né? Então, por exemplo, eu penso num motivo assim, ó, vou colocar a base aqui, ó. Aí eu vou pensar num motivo mais ou menos assim, ó. Para, pá. Beleza, só um motivo. Aí eu repito, pá. Essa ideia é rítmica. Pá. Eu vou fazendo algumas variações melódicas. E eu vou fazer isso tudo dentro de uma oitava só. Se você é tecladista, né, pega ali, no caso aqui eu estou fazendo Dó lídio, então pega um Dó, vai até outro Dó, estuda ali como é que é a questão da quarta aumentada e começa a treinar isso, tá? Eu fiz até um motivo bem complexo aqui. Você poderia pensar só em notas mais longas mesmo, né? Bem para poder aos poucos ir pegando sonoridade. Poderia ser um motivo assim, ó. Tá, pá. Se bem que eu vou fazer com esse mais simples mesmo, tá? Para você ver aí, você que não tem prática nenhuma, né? Explorando, tá? Acabei que eu ultrapassei o limite de uma oitava. Vou ficar dentro dessa oitava aqui, ó. Tá? Desse Fá até esse Fá. Então, de novo, ó. Você viu que deu um choquezinho. Então eu tenho que ir treinando a sonoridade. Até o ponto de eu começar a saber exatamente qual que é o som que cada nota vai ter. Às vezes até cantar com o instrumento ajuda, né? Eu ultrapassei o limite, né? Tá? Bem, eu estou fazendo uma improvisação bem
bem fechadinha, encaixotadinha, né? E o objetivo aqui é simplesmente eu dominar o som das 7 notas da escala, tá? Se eu foco em uma oitava, por que eu estou falando para você focar em uma oitava? Se você faz isso, você aprende que é fácil você dominar os sons, né, de uma escala de uma oitava até outra. Não é um bicho de 7 cabeças. Porque aqui o que vai acontecer depois? Quando você começa a expandir, né, eu saio dessa primeira oitava e vou para a segunda. O que aconteceu na segunda? Simplesmente repetir o som da primeira. Eu fui pro segundo dó aqui, ó, que eu estava terminando, a primeira oitava que eu estava tocando, e comecei a escala de novo a partir dele. Né? E o que é aprender a dominar o braço da guitarra, né, do instrumento, ou no caso do teclado, você dominar o teclado como um todo? É você entender, na verdade, isso. Todos os desenhos que você estuda de um modo, alguma coisa, na verdade são formados por pequenos tijolinhos. Esses tijolinhos são cada uma das oitavas, que na verdade é só uma repetição da mesma ideia. Não? Aí depois de novo. Depois de novo. Né? Então, você estudar os desenhos pensando nessa característica, entendendo, ó, dentro do desenho tal, né, esse desenho mesmo aqui, ó, quantas oitavas no modo lead eu tenho? Eu tenho uma aqui, eu tenho outra aqui e eu tenho outra aqui embaixo, né? Termina na quarta aumentada, então fica meio que pela metade assim, né? Tá? Então esse primeiro exercício que eu estou falando para você é uma forma, né, de você ir construindo um solo que vai ter uma identidade, que vai ter um DNA nele ali, né? Os motivos, eles são muito importantes para isso. E se você fizer com notas mais longas, igual eu estava fazendo aqui, fica fácil de você prestar atenção na sonoridade, né? E a fluência vai vir com o tempo, a rapidez vem com o tempo. Não fica preocupado em fazer isso rápido já de cara, tá? Isso vem com o tempo. Pensa que uma criança, quando está aprendendo a falar um português, no começo, né, da vida dela, ela fala com dificuldade, tem que pensar o tempo todo no que ela está falando, né? A fluência, a agilidade começa a vir com o tempo, vem com a prática, então você tem que ter prática, né? Então é isso, aí depois, né, depois que você já conseguiu, por exemplo, na guitarra tem 5, eu considero que existem 5 desenhos diferentes, né, que você pode estudar para dominar o braço da guitarra inteiro, né, e o modo lead ele vai estar dentro de todos esses desenhos, né? E aí você, tendo treino disso, né, na verdade, se você tiver mais interesse de entender sobre isso, existe um método que se chama método CAGED, C-A-G-E-D. É uma forma muito legal de você aprender a dominar o braço da guitarra como um todo. E aí você precisa entender isso que eu estou dizendo. Cada desenho desse aqui vai ter o modo lead ali dentro dele, vai ter várias formas das oitavas, de você enxergar as oitavas, né? Então, posso depois fazer um outro vídeo só falando sobre CAGED, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo aqui. Então, depois que você já dominou os desenhos, aí abstrai um pouco da ideia dos desenhos, né? Na verdade, desde o início eu já estou falando para você fazer isso, né? Mas o que eu estou falando assim, depois que você entendeu essa questão de sonoridade, você vai ter que estudar os desenhos, tá? Os desenhos são uma parte, sim, importante de aprender a escala no instrumento inteiro, né? Estou falando para guitarra, mas isso serve para baixo, serve para teclado. É interessante eu falar isso aqui, até para vocalista é legal, tá? Você não vai ter desenho, mas você tem que estudar esse tipo de sonoridade. É bom o vocalista saber isso na hora de fazer melisma, na hora de improvisar no canto, faz muita diferença, né? Então eu vou só tocar um pouquinho aqui no final, agora mostrando para vocês como que eu vou conseguir já passear, né, pelos desenhos. Ou seja, eu dominei os desenhos, só que o meu foco não é em fazer desenho, então o meu foco vai estar sempre na sonoridade. E aí, para terminar esse vídeo, dica de ouro aqui, que é a seguinte: essa nota, gente, a nota quarta aumentada, no caso, ela é a nota característica do modo. Então, se eu frisar, tá? Se eu tentar treinar o meu ouvido para sempre buscar ela na hora da improvisação com o modo, eu vou reforçar ainda mais a ideia da sonoridade do modo em questão, que não é o modo lead, né? Então, por isso que a gente até chama isso aqui de nota característica, porque se eu estiver tocando no modo lead e
buscar fazer um caminho que eu sempre vou enfatizar essa quarta aumentada, essa sensação do lead vai ficar mais aparente para mim. Tanto para a questão de improvisação melódica, quanto na hora de eu pensar nos acordes. Se eu pensar em acordes, se eu pensar em tocar, né, a harmonia, usando mais acordes que tem a nota quarta aumentada, né? Então, por exemplo, Fá lídio, eu posso usar junto com ele para né, me ajudar a tonicizar no Fá. Eu posso usar o Sol maior, que tem a nota Si na terça, né? Eu posso usar o Mi menor, né, que tem a nota Si na quinta, né? Então é um tipo de harmonia que aí vai dar um enfoque mais na questão do Fá, né? Então vou fechar esse vídeo aqui, tá dando uma improvisada aqui, eu coloquei uns elementos a mais também gravados aqui, né, para dar um gostinho a mais, e aí eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho dessa sonoridade, né? E aí percebe isso que eu vou fazer aqui, percebe a questão, né, a minha importância de trabalhar muito com motivos, né? Eu também posso usar padrões, né, que são aquelas sequências, né, de notas clichês, né? Sequências matemáticas quase assim, né, que ajudam a fazer muito um preenchimento, né, de um improviso maior. Posso usar também licks que a gente aprende às vezes de alguns guitarristas que a gente gosta. Por exemplo, eu aprendi quando eu era novinho um lick do Juninho Afran e até hoje eu uso muito ele, velho. É quase que o negocinho do pica-pau, né? Então, licks são frasezinhas que a gente pega de outros guitarristas ou até que a gente cria, a gente incorpora no nosso improviso, tá? Mas o carro-chefe tem que ser um motivo, né? Então é em cima disso que eu vou trabalhar um pouquinho aqui, beleza? Então vamos lá. A hora que tá mostrando a nota Si, ó. A nota Si é essa. Quarta aumentada, né? Tô tocando em Fá lídio aqui. O ideal no início é sempre você tentar explorar bem, né, o motivo, até ir ganhando densidade, né? Beleza, então é isso aí, gente. Um pouquinho, né? Então, tenta usar todas essas dicas que eu te falei aí para explorar bem o modo lídio, né? E se você ouvindo esse vídeo tem a sensação de que ele tá falando que tem uma sensação e eu não consigo perceber, então luta para estudar dessa forma, né? De prestar atenção no som do modo, porque o modo é o som, o modo é a sensação que ele passa, né? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Compartilha aí com a galera. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, isso vai me ajudar muito, né? E deixa aqui nos comentários, né, se de alguma forma esse conteúdo te ajudou aí. Se você tem alguma pergunta, né, eu sempre estou respondendo.
Então pode perguntar aqui também que eu vou estar ajudando aí, beleza? Deus abençoe vocês e até mais.